muita gente não busca, irmão. Muita gente não busca. Muita gente é o tipo, vocês oram por mim, não tem compromisso com Deus, e Deus não tem compromisso com o infiel. Nós lemos hoje que Deus salvou um povo do Egito, mas depois destruiu 23 mil pessoas que se prostituíram. Tem gente que brinca com Deus. Tem gente que pensa que a liberdade que Cristo nos deu é para dar ocasião à carne. E eu sei bem do que eu estou falando. Nós erramos muitas vezes, e erramos com o coração na mão, ficamos tristes, porque nós fracassamos, temos maus pensamentos, maus sentimentos, maus desejos. Isso muitas vezes nos entristece, mas nós somos homens e não Deus. O errar é humano, o perdoar é de Deus. Mas Deus perdoa aquele que erra com o coração contrito, porque o crente fiel, quando cai, se ele cai de joelhos pedindo arrependimento. Mas aquele que cai e fica rolando na lama, gostando da lama que está rolando, esse não tem compromisso com Deus. E Deus não tem compromisso com o infiel. Precisamos lembrar disso quando nós fazemos as nossas escolhas. Precisamos lembrar disso quando tomamos algumas atitudes na vida, como as atitudes daquelas pessoas que se juntaram ali para comer e beber e folgar e foram se prostituir porque estava tudo fácil ali e Moisés tinha desaparecido. Mas quando Moisés voltou, o castigo de Deus veio com ele. 23 mil vidas foram ceifadas pela espada por causa do pecado. E o mais triste é que morreram em pecado e desceram à sepultura para a perdição eterna. Nós não sabemos quando é o dia, quando é a hora que nós vamos deixar esse mundo. Há mais ou menos 15 dias, um homem de 54 anos desapareceu. A família dele pôs nas redes sociais a foto e investigaram. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Depois descobriram, uns 10 dias depois, acharam um corpo lá perto de Ribeirão. Não sei se os irmãos ficaram sabendo, se chegou aqui a notícia. Um corpo já em estado de decomposição, de tal forma que não foi possível identificar, a não ser pela roupa que era a mesma. Alguém que fez muitos negócios para ver se ele seria encontrado, porque a notícia é que ele tinha vindo para cá, para Morro Agudo, mas não foi, ele saiu para Pitangueiras. Agora eles vão fazer exame da arcada dentária para confirmar, mas a esposa disse que a roupa que a vítima estava usando é a mesma do marido dela. Muitos negócios, correndo muito para juntar dinheiro, mas o celeiro espiritual dele estava vazio. Para onde foi essa alma há 15 dias? Onde se encontra o espírito dessa pessoa nesse momento? E é nisso que nós precisamos pensar, porque nós não temos dia nem hora. Dia 23 agora, na graça de Deus, vou completar 60 anos. Não sei se eu chego lá. Já vai fazer um ano que o Senhor me falou num sonho que estava prestes a me levar. Estou esperando a qualquer momento Ele me levar. Mas nem todo mundo, irmão, tem esse privilégio, acho que eu posso dizer assim, de saber que está chegando a sua hora, porque as pessoas fazem planos para essa vida, mas se esquecem da eternidade. Pensam que vão viver para sempre, como diz no livro dos Salmos, dão seus nomes para as suas propriedades, como se fossem ficar aqui para sempre.
e não se lembram do Criador, e não dão glória a Deus, e não buscam a presença de Deus. E para a tristeza eu digo, muitos crentes estão vivendo assim nesse tempo presente. A igreja do Senhor está dormindo o sono da indolência. A igreja do Senhor está sem azeite na sua lamparina. Metade do povo de Deus continua com a chama acesa, mas a metade já deixou apagar a sua chama há muito tempo. E isso é muito triste, porque o esposo não tarda a chegar. Em breve ele voltará. E ele espera encontrar o seu povo vigiando, com as suas lâmpadas nas mãos, cheias de azeite, acendendo o pavio e o fogo do Espírito, que Deus disse para Moisés no tabernáculo, arderá continuamente perante o Senhor. Eu queria meditar na palavra de Deus, meus irmãos, sobre a vida desse grande homem de Deus, Moisés. Capítulo 33 de Êxodo, versículo 11. O texto ele fica aqui separado num capítulozinho, mas um tópico aqui, mas eu vou pegar o versículo 11 até o versículo 17, que diz assim: e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava do meio da tenda. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos e considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois, o Senhor: irá minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Bendito seja o nome do Senhor. Deus te conhece por nome. Tem um lugarzinho junto de Deus onde fica a tua oração, o teu clamor, as tuas lágrimas. Deus está acostumado a ver você chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Ou será que você é apenas um turista que chega na presença de Deus de vez em quando a coisa aperta na tua vida? Vamos olhar para a vida desse homem de Deus, Moisés. Quem era Moisés? Criado no palácio como um príncipe, era um príncipe. Teve o privilégio de ser criado no palácio do rei do Egito, a maior potência mundial da época, com seu povo escravizado, humilhado, maltratado, e ele teve o privilégio de ser criado em panos finos, naquele luxo, naquela cultura. Ele estudou, ele se formou, se tornou um grande general, diz a tradição, conquistou grandes vitórias para Faraó com seu exército. E quando chegou à idade dos 40 anos, quando o homem pensa que tem e que pode alguma coisa, todo homem pensa isso aos 40, ele foi visitar o povo e ele viu um egípcio maltratando o povo e ele matou aquele egípcio, porque o homem Moisés era um homem muito poderoso e confiava na sua força, na sua arrogância, no seu orgulho, no seu estado, na sua posição social. Ele achava que para ele não ia ter nenhum problema.
Por que ele fez isso? Porque ele achava que Deus ia usar ele para libertar Israel. Ele conhecia a história de Israel, ele conhecia a promessa de Deus de libertar Israel. Quem contou para ele? A mãe dele. Você conta para o seu filho a história de Israel? Você conta para seu filho a história de Jesus? Você perde tempo com o seu filho, porque hoje em dia as crianças estão sendo criadas à base de celular, irmão. A mãe das crianças hoje em dia são celulares, de 1 ano de idade em diante, é celular na mão, e as mães não ensinam mais a seus filhos o caminho de Deus. Mas a mulher, a mãe de Moisés, a mulher chamada Joquebede, ela ensinou o seu filho. Ele foi criado no palácio de Faraó, mas a princesa pagava ela para tomar conta dele, e ela não perdeu tempo. E ele cresceu com aquela cultura e disse: eu vou libertar Israel, eu sou forte, eu tenho poder, eu tenho uma boa posição social. Irmão, a nossa posição social para Deus é lixo. O nosso poder humano para Deus é esterco. Os nossos diplomas de faculdade, os nossos anéis de formatura para Deus é lixo, porque é o poder de Deus que age, e de maneira nenhuma Deus reparte a sua glória com ninguém. Moisés foi denunciado, perseguido e fugiu da terra do Egito. Desceu da sua estatura, da sua posição social, foi para a terra de Midian, se tornou pastor de ovelhas. Que diferença, né? De príncipe a pastor de ovelhas, lidar com o gado, com a malhada, no calor do dia, na geada da noite, cuidar das ovelhinhas, tratar da saúde delas, criar ovelhas para o seu sogro. Foi se tornando um homem embrutecido, saiu daquele meio que falava bonito e entrou no meio de pessoas que não sabiam falar direito, começou a falar tudo errado. O tempo passou, 40 anos para ser mais exato. Moisés envelheceu. Todo mundo vai envelhecer. Eu fico olhando para certos rostos, jovens e bonitos, que às vezes pensam que não vão envelhecer, sabe? Só tem um rosto jovem e bonito que não vai envelhecer nunca, sabe qual é? Sabe, uma amiga? Jesus. Nós todos vamos envelhecer, né, Tiago? Todos nós. Para que orgulho, para que convencimento, para que achar que nós somos alguma coisa por causa da nossa idade? Nós não somos nada. Todo louvor e toda glória seja dada a Deus, porque Ele é eterno. Moisés envelheceu, ao quebrado pelo calor do dia, geada da noite. Ele passou pelo monte Horebe, e o Senhor desceu naquela sarça que se incendiou com a presença de Deus, e Deus falou com ele, e fez Moisés descer no Egito, gago, pobre, maltrapilho, com um cajado na mão, e Deus disse: com esse cajado você vai destruir a terra do Egito, porque não era o cajado, não era a força, não era a estratégia militar de Moisés, mas o poder de Deus que ia com ele, que nos faz pensar no trabalho que nós fazemos para Deus, irmão. Não é você, não tem que se preocupar. Deus vai na frente, abrindo todo o caminho, derrubando todo o obstáculo, quebrando muralha, fazendo a palavra de Deus prosperar, porque é Deus que está fazendo a obra na tua vida. Não é você, não é seu estudo, não é seu conhecimento, não é o seu poder, é a sua capacidade. Moisés tirou o povo da terra do Egito, atravessou o Mar Vermelho, e Moisés pensou que o trabalho dele tinha acabado. Os problemas se acabaram. Agora é que vai começar de verdade, porque lidar com gente é difícil. O homem que se senta num púlpito e se chama pastor e leva isso a sério, ele tem que ser muito respeitado, irmãos, porque não é fácil lidar com gente, principalmente nos dias de hoje. Os crentes são rebeldes, os crentes são desobedientes, as pessoas pulam de uma igreja para outra para não ouvir repreensão, mas Deus continua dizendo, Jesus continua batendo. Ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele. Não é fácil. Moisés também não achou vida fácil para ele, mas conseguiu passar todos aqueles obstáculos e chegou no Monte Horebe, e Deus mandou ele subir no monte para receber a lei. E Moisés ficou
40 dias e 40 noites em cima daquele monte. Prova clara de que era o poder de Deus. Um velho de 80 anos. Eu sei que tem gente que fica assistindo filme de Moisés na Record. Tem um rapazinho bonito lá, né? Tudo mentira, viu, gente? Fica atrás de televisão não, vai ler a Bíblia. Moisés tinha 80 anos quando ele desceu na terra do Egito. O irmão dele, Arão, tinha 83 anos. Eram dois velhos gagás que foram lá e faliram a terra do Egito, a maior potência mundial da época, porque Deus era com eles. Você não faz ideia, você não tem noção do que Deus é capaz de fazer através da sua vida, se você confiar em Deus como Moisés confiou. Você não faz ideia. Se você tivesse noção, você se levantaria do seu lugar, ia para a rua, ia para as praças, ia nas casas das pessoas pregar o Evangelho, para ver Jesus fechar a porta do inferno e salvar almas, muitas vidas resgatadas. Moisés subiu no monte, 40 dias, 40 noites. Eu posso imaginar a situação de Moisés. Moisés devia estar muito feliz ali na presença de Deus, sentindo a glória, sentindo o poder, recebendo a lei, recebendo aquela comunhão maravilhosa com Deus. E de repente ele sentiu o Espírito Santo se entristecer. Alguém já sentiu o Espírito Santo entristecer? Eu senti uma vez, por causa de uma palavra errada que eu falei. Enquanto eu não pedi perdão, aquela tristeza me perseguiu, foi por quase uma semana, porque ele é sensível. E nós crentes precisamos ter sensibilidade espiritual para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus na nossa vida, porque Ele está sempre falando conosco, mas muitas vezes nós estamos com o pensamento longe, nós estamos distantes do Senhor. Tem um bem nesse século que se tornou mal, é a distração, são as redes sociais, é o celular, é o computador, é o videogame, tudo aquilo que nos distrai, porque distração, distrair é o contrário de vigiar. E muita gente passa a vida se distraindo, se divertindo, se distraindo, não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para cantar um louvor, não tem tempo para falar de Jesus para ninguém. Jesus disse: vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. Ele não disse distrair, ele disse vigiar, vigiar, que é o que nós precisamos fazer. Moisés sentiu a tristeza do Senhor e disse: o que está acontecendo, Senhor? E o Senhor disse: desce depressa, porque o povo que você tirou da terra do Egito já está todo desviado. Fizeram um bezerro de ouro, estão adorando esse bezerro de ouro, estão se prostituindo. E Moisés desceu com as duas tábuas da lei. Ele não tinha noção do que ele ia ver quando ele chegasse naquele monte, mas quando chegou e viu aquele bezerro de ouro, a revolta dentro dele foi tamanha que ele jogou as duas pedras e elas se quebraram. E ele convocou a tribo dos levitas, que passou numa fileira com uma espada na mão, matando cada um seu próximo, seu irmão, seu pai, sua mãe, seu parente, todos aqueles que tinham se prostituído porque pecaram contra o Senhor. No lugar de adorar a Deus, estavam se prostituindo e praticando idolatria. 23 mil pessoas caíram naquele dia. Depois que ele se acalmou, o homem de Deus também fica nervoso, perde a calma, às vezes fala alguma coisa que não deveria, porque é um homem. Ele é um homem, ele é apenas um homem. Quantas vezes nós olhamos para o pastor, já está agindo assim? Ele é um homem, precisa da nossa compreensão, do nosso amor, do nosso perdão, do nosso apoio, sobretudo. Precisa que nós estejamos ali percebendo isso e ajudando ele para que ele não caia. Depois, no outro dia, Moisés já estava mais calmo, olhou para o povo todo arrependido, em luto com tanta morte, e disse: eu vou subir no monte e vou pedir perdão para Deus, porque vocês cometeram um pecado muito grande diante de Deus. E quando chegou lá em cima, começou a orar, ele percebeu que Deus estava muito irado. Deus disse: Moisés, sai do meio desse povo, eu vou consumir eles como no momento, e eu vou fazer de você uma grande nação. Que glória, né?
Puxa, mas eu vou levar um pouquinho. Então, Senhor, eis-me aqui. E assim, algumas pessoas hoje não têm isso. Mas Moisés não, Senhor, lembra-te que esse é o teu povo. Perdoa esse povo, porque é o povo da tua herança, para que não blasfemem no teu nome. E Deus disse para Moisés: eu quero consumir esse povo. Moisés disse para ele: Senhor, ou o Senhor perdoa eles, ou o Senhor pode riscar meu nome do livro da vida. Eita, homem de Deus, eita, confiança no Salvador. Ele sabia que Deus não ia riscar o nome dele do livro da vida. Ele confiava que Deus é fiel, que Deus não tem o ímpio por inocente, que Ele não condena o justo. E Deus disse: eu vou perdoar esse povo porque você me pediu. Mas eu não vou no meio desse povo, porque se eu seguir com eles, eu vou consumir eles. Esse povo é rebelde. O povo de Deus é rebelde. Eu sei que é difícil ouvir isso. Mas nós somos rebeldes. Nós pensamos muito. E às vezes o nosso pensamento não bate com o pensamento do líder que Deus escolheu, que Deus levantou. Nós precisamos lembrar onde é a nossa posição, onde é a posição dele. Nós precisamos apenas nos sujeitar a Deus, como diz a palavra de Deus em Tiago: sujeitai-vos a Deus, existe o diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus. Nós vimos ali condições diferentes. Moisés estava se chegando a Deus, o povo estava se distanciando de Deus. Quando Deus falou com Moisés: prepara o povo no terceiro dia para ele se santificar, que eu vou descer no monte Horebe aqui, eu vou entregar minha lei, eu vou dar minha lei para eles. E naquele dia, quando eles foram chegando perto do monte, e Deus foi descendo, o monte começou a fumegar, foi saindo fumaça, o monte começou a tremer, e Moisés começou a tremer pela presença de Deus, e começaram a ouvir aquele som da trombeta, e a voz de Deus falando lá no meio da nuvem. O povo disse: Moisés, fala você com Deus, e não nós não queremos morrer. O povo se retirou. O povo se retirou e Moisés avançou. O povo fugiu do monte da presença de Deus, mas Moisés se lançou na presença de Deus porque confiava no seu Criador. Você confia em Deus para se lançar na presença de Deus? Olha, irmão, Deus opera na tormenta, na dificuldade. Deus só faz milagre onde tem doença. Ele não pode curar alguém que está sã, ele vai curar o doente. Como ele curou Jó, como ele curou Lázaro, como ele curou tanta gente. Ele não vai poder fazer um milagre na tua vida se estiver tudo bem na sua vida. Essa história aí, que se você aceitar Jesus, se você der uma oferta de R$300, de R$1.000, você vai ficar rico, vai ser um grande empresário. Isso é conversa para boi dormir. Isso nunca foi e nunca será a palavra de Deus. A palavra de Deus é: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Isso é a palavra de Deus. O povo recuou, Moisés avançou. Deus gostou. O Senhor gostou de ver a confiança de Moisés. E naquele momento ali, Moisés, enternecido pela presença de Deus, pelo perdão de Deus, ele disse para o Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Moisés só estava cobrando isso do Senhor porque sabia que Deus é fiel. Se você ora uma vez e o problema não vai embora, se você pede a Deus para solucionar um problema e o problema continua te perseguindo, continua orando. Não desanima não. Tem gente que fala com Deus: Senhor, cura essa enfermidade. Deus não cura, a pessoa fica triste. Deus não ouve minhas orações. Deve ter alguma coisa errada na minha vida. A única coisa errada que tem na sua vida é a falta de fé, é a falta de acreditar que Deus tem poder para fazer um milagre. Elias subiu naquele monte, disse para o rei Acabe: olha, eu vou orar e Deus vai mandar chuva. Fazia só 3 anos e meio. 3 anos e meio sem chuva.
Para um homem dizer para um rei: eu vou orar e Deus vai mandar chuva, ele tem que confiar muito em Deus. Você tem a fé de Elias? Elias subiu com o seu moço no monte e disse para o moço: eu vou colocar minha cabeça entre os joelhos aqui. Olha a posição que ele ficou. Ele se ajoelhou, enfiou a cabeça no meio dos joelhos, todo emborcado, e disse: eu vou orar a Deus e Deus vai mandar chuva. Vai lá para a banda do alguma coisa. E o moço foi lá e voltou e falou: não tem nada. Olha o desanimado, ele não tem nada, não vai acontecer nada, nunca vai dar certo. Vai dar certo sim, porque Deus é fiel, irmão. Vai dar certo sim, é só perseverar. Deus é na tua vida. Não tem nada, Elias. Volta lá 7 vezes. 7 vezes, volta lá para a banda do mar para ver se vê alguma coisa, porque eu estou orando, o meu Deus está ouvindo, Ele vai mandar uma nuvem e vai vir uma grande chuva. Vai vir chuva na tua vida. Só confia. E o moço começou para lá, para cá. Elias, nada ainda. Terceira vez, Elias, nada ainda. Quarta vez, quinta vez, sexta vez. Na 7ª vez, o moço falou: Elias, é uma nuvem do tamanho da minha mão. Quer dizer, o que significa isso? Uma nuvenzinha? Será que o poder de Deus acabou? Ele disse: desce depressa e fala para o rei: arria o teu cavalo e vai embora, porque vem uma forte tempestade aí. Isso é fé, irmãos. E a Bíblia diz que Elias se cingiu e saiu correndo na frente do rei, e a chuva alcançou eles antes de chegar em Israel. Aquela chuva forte, copiosa, porque Deus, irmão, Ele é fiel e o poder dele não enfraqueceu. Ele ainda é o mesmo, Ele pode agir na tua vida como Ele agiu na vida de Moisés. Conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, Senhor, rogo-te que me faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos e considere que esta nação é teu povo. Disse, pois, o Senhor: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Que promessa gloriosa! Você não está sozinho. Pode olhar para a direita, para a esquerda, para frente, para trás e se sentir sozinho. Sabe o que é sentir um coração solitário? E muitas vezes você pensar que não tem ninguém na tua vida e que ninguém se importa com você, mas se você olhar para cima, você vai ver aquele que morreu no seu lugar, aquele que ressuscitou para te dar vitória, aquele que nunca vai te deixar sozinho. Você não está sozinho. Não tem que entrar em depressão, não tem que desanimar, não tem que pensar em coisa ruim, porque o Senhor dos exércitos, o Deus vivo, está na tua vida. E Moisés continua a batalha com Deus e diz: se tu mesmo não for conosco, não nos faça subir daqui. Irmão, vamos ficar aqui. Onde está a presença de Deus? Me faz lembrar Pedro, Tiago e João, lá no Monte da Transfiguração, quando apareceu Moisés e Elias falando, Jesus sabia, ele foi glorificado. Pedro ficou fora de si, não sabia o que dizer, e disse: Senhor, é bom a gente estar aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para o Elias, uma para o Moisés. Sabe o que ele quer dizer com isso? A gente não quer sair daqui da presença de Deus. É aqui que está a presença de Deus. Nós vamos ficar aqui. Moisés disse: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos deixe sair daqui. Nos mantenha aqui onde nós estamos, com a tua presença. Mas a promessa de Deus era: minha presença irá contigo para te fazer descansar. Como, pois, agora se saberá que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isso que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Irmão, o famoso pregador Billy Graham, já bem velhinho, ele disse: você deve orar
Você deve dobrar o seu joelho e orar até você e Deus se tornar amigos íntimos. Você tem que orar, irmão, até Deus te conhecer por nome. Você já achou graça diante de Deus, por isso você está aqui. Não é para qualquer um, essa posição, esse lugar, você está aqui, não é para qualquer um. Essa semana, quinta-feira, Deus me deu uma palavra. Meu canal está com mais de 16 mil inscritos, irmãos. Está chegando gente toda hora. Eu disse para o meu sobrinho hoje, não tem nada que eu faça para melhorar ou piorar isso, é Deus. É Deus que está trabalhando aí. E lá tem um punhado de irmão pregando, né? A Miriam está pregando no canal, o pastor Paulo, o irmão Zé, irmão Zé Diácono, né? Hoje eu pus um Tiago, a Sara e um casal de irmãos aqui para cantar lá, que já tem bastante visualização, sabe? Foi mensagem do irmão sendo autorizado também, né? Nosso original, sendo autorizado, eu também. Eu estava falando com o pastor Lorival, Deus me deu essa plataforma. Eu publico lá no YouTube, eu publico no Facebook, e eu vinculei minha conta do Facebook com o Twitter. Quando eu publico no Facebook, automaticamente é publicado no Twitter. Estou evangelizando em 3 plataformas ao mesmo tempo. Eu quero que os meus últimos dias na terra sejam úteis à causa de Deus. E eu publiquei um vídeo essa semana, quinta-feira para ser mais exato, que falava isso, porque algumas pessoas conhecem os mistérios de Deus e outras não. Você está aqui porque você conhece o mistério de Deus. Você está aqui porque você reconhece a grandeza de Deus. A graça de Deus está na sua vida. Agora você precisa ser conhecido por nome diante de Deus. Olha lá o João, olha lá o José, como Deus falou de Jó. Quando o diabo apareceu no céu, Deus disse: observaste o meu servo Jó? Ele não disse os meus servos, mas o meu servo Jó, que é homem temente a Deus e se desvia do mal. Que Deus possa abençoar, que você possa conseguir tocar no coração de Deus através da oração, e que tocando no coração de Deus, você consiga tocar no coração dos outros irmãos também. Porque, irmãos, se nós fizermos a obra de Deus, fizermos tudo que nos foi mandado e não tocar no coração das pessoas, perdemos o nosso tempo. Deus abençoe a todos, irmãos.